nós temos que ter uma paciência. Agora, o fato de não sermos pacientes significa que a nossa redenção está um pouco distante ainda. Eu não estou conseguindo me transformar naqueles, para usufruir aqueles privilégios da redenção. Porque a paciência, toca aí, velho, fora. Tem lá uma mensagem do Espírito, pode bater aí. Lá no capítulo 9, 37, ele se diz: o Espírito comigo. Uma cidade da França chamada Havre não se identificou. Ele traz uma mensagem sobre a paciência. Imagina. Então vejam, para você, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Esse vem do lado. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória do céu. Então, Deus, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Deus é soberanamente bom e justo. Ele envia a dor para a gente. Ou a dor é eu que provoco, porque eu tenho um desequilíbrio consciencial, porque eu não consegui me portar diante de determinadas propostas nos processos de retidão. Mas está escrito aqui, é um espírito amigo da cidade de Havre, foi na cidade por meio de um médium, na época de Allan Kardec. Então vejam que tem umas nomenclaturas que eu botei até em cor diferente, porque está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que mais? O que diz aí? É a mesma proposta. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei da caridade ensinada por Cristo, enviada por Deus. Ok. Sede paciente é um tripé que vai nos levar à libertação, desse escravagismo mental das expiações que tanto nos fazem padecer num mundo como esse, né? Ainda, a caridade que consiste na esmola da aos pobres é a mais fácil de todas. Tá bom? A caridade não é da esmola, a caridade tem outra dimensão, né? É você ser paciente, é uma caridade. Hoje eu não fui muito não. Eu também irritado pra caramba, passar do limite. Mas eu sei que eu tenho que ser paciente. Em algum momento eu vou ter que dar uma organizada nisso. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. Ele está dizendo: o Espírito, que falou lá em 1862, depois que Kardec publicou dois livros da nossa doutrina. Então ele fala: existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. Qual que é? É de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Então, de perdoar aqueles que nos foi colocado no nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrimento. Então vejam que é uma colocação também que a gente fica preocupado. Deus não coloca criaturas após o sofrimento. As provas, hoje no nível que nós já estamos aqui, imagino, que são discutidas, a gente entra no mundo para poder se organizar mentalmente em função de muito desequilíbrio que nós temos em função das vivências que nós já tivemos. E hoje ainda vivendo, criando outros problemas. Mas, é claro que se existe desconforto mental, eu preciso me organizar. E a consciência, ela é que provoca essa organização. Ela não deixa ficar em desequilíbrio por muito tempo. Quando eu falo muito tempo, pode ser uma vida, 2 vidas, mas a tendência dela é voltar ao prumo. Aí sim, começam fatos e fatos que nos fazem tormentos mentais. Ainda esse Espírito falando, ó, a vida é difícil, eu sei, ela se compõe de mil insignificâncias, está lá no Evangelho, que são como picadas e alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso atorar os deveres nossos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. Aí ele melhorou o quadro, né? As bênçãos são mais numeradas que as dores, porque as dores, elas são consequência da gente mesmo agir de forma equivocada. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto que quando curvamos para o chão. Então ele trouxe essa informação. A gente percebe que alguma coisa ali tem que às vezes não bate bem com a nossa necessidade hoje, né? Aí vamos ver lá, e a pessoa está indo da paciência. Coragem, amigos, o Cristo é o nosso modelo.
E sofreu mais do que, falando do Espírito, sofreu mais do que qualquer um de vós está sofrendo hoje. Nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tens que espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, seja consciente, ser cristão, essa é a palavra da juventude. Sobre a paciência, isso que os Espíritos, lá em Harvard, 1862, falou. Aí vem a obediência e a resignação. Vamos ver a obediência? Aí. Esse é o símbolo, né, da nossa obediência. No século XX, a Madre Teresa de Calcutá. Lá no capítulo, é outro espírito também. Só que foi Lázaro, ele se identificou como Lázaro. Esse é o Lázaro, aquele que Jesus trouxe à vida, e que estava com catalepsia no túmulo, né? Voltou à vida, não tinha morrido, claro. Não sei se é o Lázaro, mas ele se identificou como Lázaro. Ele fala, a doutrina de Jesus ensina que a obediência e a resignação são duas virtudes que acompanham a doçura. Bate aí, velho. E que são muito ativas, embora os homens confundam erradamente com a negação do sentimento da vontade. Porque se eu sou obediente e eu sou resignado, parece que eu estou ceifando a minha vontade. Quer dizer, eu estou sendo um idiota, um títere, um palhaço. Será que é? Aí ele fala, a obediência, está escrito lá no Evangelho, capítulo 9, é o consentimento da vida. E a resignação é o consentimento de Deus. Está falando isso, olha. Lázaro falando, a obediência é o consentimento da razão. Então é aquilo que eu, no meu raciocínio, aceito fazer, desde que eu esteja na compreensão da situação. Então veja que a resignação é o consentimento do coração. Quer dizer, se eu tenho algumas peias que me prendem, que eu estou levando, algumas provas, etc., eu sinto, né? Então, o sentimento, se é do coração, é o sentimento. Então ele fala, quando eu falo obediência, ele está falando daquilo que eu tenho como capacidade de entender. Olha as faculdades morais bem claras ali. Quando ele fala que o consentimento é o consentimento, que a resignação é o consentimento do coração, ele está falando o quê? É o consentimento do meu sentimento. Então, ser resignado é ter um sentimento que, compreendendo a necessidade de ser resignado, eu me coloco um sentimento superior. Então ele está falando da faculdade intelectual e faculdade moral, as duas que têm que ser preenchidas no caminho evolutivo. É isso que ele está dizendo. Mas se você olha só na como está aí, meu Deus, está com o sentimento da razão. Aí desce-se uma celeuma em torno disso sem compreender o que o Espírito Lázaro realmente tenha dito com essa frase, com essa assertiva. Ambas são forças ativas, olha. A obediência e a resignação. Pois carrega o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. A revolta que eu tenho, que eu deixo cair, aí sim. É porque eu ainda não me libertei. Eu sou uma pessoa que não consegui me libertar do escravagismo das expiações. Então, forças ativas. Tanto a obediência como a resignação. A resignação ligada mais ao sentimento, eu compreendo a minha realidade, eu sei que estou passando por uma prova pesada ainda, mas eu sei que isso vai melhorar o meu sentimento que eu estou vivendo, que eu talvez causei anteriormente. Agora, a obediência, eu estou pedindo que eu compreendo aquilo que estão me determinando. Se eu não compreender, eu não consigo ser obediente. Né? O covarde não pode ser resignado. Assim como o orgulhoso e egoísta não podem ser criaturas obedientes. Não pode. Está cheio de mazelas, cheio de sequelas. O que é o covarde? Quem é ignorante? Pessoa que não assume suas intenções e atitudes, agride quem não pode se defender. Isso é um covarde. Ele não assume e agride quem não pode se defender. Então, como é que ele vai ser uma pessoa resignada? Como é que ele vai ter um sentimento? O covarde não tem um sentimento. Ele não tem um estado vibrátil que se coaduna com propostas construtivas. Ele está sempre ligado ao mal feito. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, criatividade materialista, desprezou. Desde o momento em que a sociedade romana naufragava
nos demandos da corrupção. Quer dizer, o momento que ele veio foi o momento correto dele começar a lidar com essas coisas, porque está no Evangelho, são coisas que foram ditas na época de Jesus, que os evangelistas registraram e deixaram aí dessa forma. Né? Então a virtude da vossa geração, olha bem, esse mesmo Lázaro, esse Lázaro é melhor do que o espírito lá de Rafa. Tá, ele percebe que o ditame do lado tem muito mais a ver, embora você vendo rapidamente, você pensa que é uma linguagem evangélica, que não pega ninguém, né? Olha, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Olha, para que a nossa virtude hoje é aprender. Claro, nós precisamos aprender. Todo mundo quer saber de alguma coisa. Ninguém consegue parar no tempo. Aprender e aprender sempre. E essa é a vontade do ser humano que está dentro dele. Aprender para melhorar. Só que você aprende e começa a fazer o que você aprendeu para beneficiar a si mesmo. Esquece que o aprendizado pode ser uma coisa comum, que possa melhorar, alavancar novas propostas na comunidade onde você vive. Aí essa indiferença moral que o aprendizado tem, aí que leva a esses vícios. Não se fala que as faculdades morais e as intelectuais, primeiro você vai preenchendo as faculdades intelectuais. As morais vão ficando. Até que uma coisa acontece, que você para refletir por alguma causa qualquer, aí a moral começa a caminhar. Processo de mundo de prova-expiação. Quem sabe no mundo de redenção a gente consiga levar essas duas faculdades, né, de uma forma mais ou menos equânime, as duas sendo preenchidas com conhecimento e com sentimentos adequados à necessidade coletiva. Bom, pode passar, por favor. Ele fala o seguinte, ele fala atividade intelectual, porque o gênio que se eleva, de repente, descobre sozinho, visto de cima, os horizontes que a multidão só vai ver depois. O gênio, olha bem, aqueles que aprendem, eles conseguem manipular o conhecimento, porque a multidão ainda não teve aquela conquista de sabedoria. Eles usam a multidão para se completar, sei lá do que, mas esse gênio que aprende, mas não tem o sentimento adequado, a faculdade moral está atrapalhada. Enquanto a atividade é uma reunião dos esforços para atingir o objetivo menos brilhante, claro. Olha bem como é que ele fala em faculdade intelectual e fala em faculdade moral, dentro dessa proposta que foi anotada lá, como Lázaro ditando por um médium lá na época de Kardec. É claramente. E ali, é claro que a atividade intelectual é a prova de elevação intelectual na época. Olha bem quanta coisa surgiu no século XX, no século XXI já, que mudando o paradigma do conhecimento, da intelectualidade. Mas os processos morais ainda não. Então, olha bem, ainda, encerrando essa questão, ele fala: obedecer à grande lei do progresso, que é a palavra de nossa geração. Pode parar para ele. Obedecer à lei do progresso. Então, como é que eu vou progredir? Aí é mais uma fase, botei a linha azul aqui. Eu vou obedecer a lei do progresso, como é que eu faço para eu progredir? Eu estou enchendo as minhas faculdades intelectuais. Eu tenho que melhorar o meu conhecimento. Olha, em 1857 não surgiu uma coisa novíssima que mudou o paradigma da vida humana, que foi a doutrina espírita. Como é que eu vou me entender com ela? Aprendendo-a, estudando-a, porque não basta apenas ficar lendo, ela tem coisa que tem que ser discutida na casa espírita. É ali que eu vou entender todas aquelas filigranas que estão embutidas num grande conhecimento. E sozinho a gente talvez não consiga. A parte da comunicabilidade entre os dois planos envolve questões de física, de química, etc. que nós temos que compreender.